Pronto, pessoal. Desculpem, essa aula está dividida em duas, mas é porque meu celular deu aquele velho problema de parar a gravação e está gravando outra coisa, tá? Mas não tem problema. Continuando. O que eu estava tentando explicar é que a gente, quando relacionava os países com a quantidade de volume financeiro que eles investiram, a gente conseguia várias interpretações e várias informações a respeito desse gráfico. Olhando para cá, a gente consegue perceber o seguinte, ó. Na letra C aqui, ele pergunta, entre o Chile e o Peru, quem investiu mais? Claro, o Peru está aqui, né? E o Chile está aqui. Então a gente vai comparar as duas barras deles. Eu percebo logo de cara que a barra do Peru é maior. Então eu consigo perceber que o Peru investiu R$ 70 mil em relação ao Chile, certo? Que investiu apenas 40 mil. Então a diferença entre o Chile e o Peru é de aproximadamente 30 mil, cerca de 30 mil dólares, ou sendo que o Peru investiu 70 mil e o Chile investiu 40 mil dólares na preservação do meio ambiente, certo? E fatores correlacionados. Então, imagina por acaso que se eu não tivesse essas perguntinhas aqui para nos guiar e eu dissesse a vocês, olha gente, se a gente tivesse em aula, eu ia pedir isso a vocês, certo? Tem que montar, não sei, grupos individualmente, de alguma forma eu ia pedir isso a vocês. O que é que eu ia pedir? E isso, vocês treinariam a capacidade interpretativa e a capacidade também de oratória, ou seja, que seria a capacidade de falar. Eu sei que falar em público, principalmente na idade de vocês, é muito difícil, né? Porque, meu coleguinha vai rir de mim, eu vou gaguejar na hora, eu não sei o que dizer, né? Mas isso é importante a gente estar na escola justamente para quê? Para aprender e para treinar essas habilidades ao longo do tempo, para quando a gente chegar na fase adulta, a gente ter uma gama de habilidades, ou seja, muitas habilidades para oferecer ao mercado de trabalho, ao emprego, seja os outros níveis superiores que vocês venham estar estudando, né? Mas digamos que por acaso eu não tivesse nenhuma dessas informações aqui e eu escolhesse um aluno do nada da aula, claro que eu pedi para vocês treinarem em casa, mas estou dando um exemplo, eu escolhi um aluno do nada, teríamos já tido aula de gráfico de barras e eu ia dizer a esse aluno, olha, fulano, vou chamar aqui de João, tá? Não sei se não tem nenhum João, mas vamos lá. Então, olha, João, eu quero que você interprete esse gráfico, pelo que você está vendo aqui, e dissesse à turma o que é que você está conseguindo absorver de informações. Olha o que eu ia querer desse João, mas na verdade qualquer um de vocês, tá? Vocês iam pegar qualquer um gráfico, na sala de aula o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar vários gráficos, com várias informações diferentes, e espalhar para cada um, e pedir para cada um explicar o seu gráfico, certo? Seja de linha ou de barra. No caso de barra, digamos que esse aluno João teria que falar isso aí pra gente, para ficar bem bacaninha. Ele ia chegar e dizer o seguinte, bom, o meu gráfico representa o volume financeiro de alguns países da América do Sul, quanto o investimento para a proteção do meio ambiente, ou seja, para a proteção das florestas, dos rios, dos animais, etc. Nesse gráfico, aqui a gente está relacionando alguns países da América do Sul e o volume financeiro, ou seja, de dinheiro, o volume de dinheiro financeiro que esses países investiram na proteção do meio ambiente no ano de 2018. Bem, esse gráfico, podemos perceber que o país, dentre esses 5 que pesquisamos, o Brasil foi o país que mais investiu na preservação do meio ambiente. Como a gente pode ver no gráfico, ele investiu cerca de 100 mil dólares no ano de 2018. E o país que menos investiu desses pesquisados no ano de 2018 foi o país do Uruguai, aqui o nosso vizinho, onde investiu somente apenas 20 mil reais, certo? Logo abaixo do Brasil temos com quase o mesmo valor de investimento a Argentina, certo? Com 90 mil. Temos também o Peru, que investiu cerca de 70 mil dólares, e o Chile, que só não ficou atrás do Uruguai com investimento mínimo de 40 mil dólares. Então, esse é o nosso gráfico de barra, mostrando o investimento desses 5 países da América do Sul no ano de 2018 no que diz respeito à preservação ambiental. Tá ok? Olha que parecia que eu fiz um estudo. Eu sei que vocês vão dizer, professor, mas o senhor é professor, o senhor fala bem demais. Claro, vocês não precisam falar já como eu falo, mas vocês têm que treinar, porque essas habilidades não vão servir só para a minha aula, vão servir para vocês na vida inteira, certo? O que é que as pessoas procuram nas outras hoje, em grandes empresas, em
em grandes profissionais, que ele tenha várias habilidades, que ele tenha uma oratória boa, que ele sabe explicar bem as coisas também. Isso é uma coisa muito importante, tá, ok? Ele tem uma boa oratória. Então, veja que eu expliquei várias coisas desse gráfico como se tivesse um texto escrito. Então, explicar um gráfico é como se você estivesse lendo um texto escrito, ou seja, explicar de maneira organizada, de maneira pausada. E o principal, eu só consigo explicar esse gráfico se eu conseguir ler e entender o que esse gráfico está querendo passar. Então veja, na aula passada a gente estudou o gráfico de linhas e nessa aula está estudando o gráfico de barras. Na outra aula eu vou trazer dois gráficos diferentes, seria o gráfico pictório e o pizza, certo? Então assim, existem vários tipos de informação e o gráfico é uma das informações e ferramentas mais importantes que a matemática, a estatística, a geografia, entre outras ciências e matérias podem trazer trazer informação para a gente, tá, ok? Então, gente, abraço, até mais. Da próxima vez que vocês virem uma revista, um jornal ou na televisão, um gráfico, vocês vão saber identificar o que é um gráfico de linha e o que é um gráfico de barra. Aí só uma pergunta que pode estar na curiosidade de vocês. Quando se deve usar um gráfico de linha e quando se deve usar um gráfico de barra? Na verdade, não existe uma regra, gente, em relação a isso. O que existe é você pegar aquelas informações e pensar: será que essas informações que eu tenho ficariam mais organizadas e mais fáceis de ser entendida para quem está lendo em um gráfico de linha, em um gráfico de barra, em um gráfico de pizza, que a gente vai estar vendo na próxima aula, tá? Então é você mesmo que tem que pensar como fazer um gráfico e pensar, quem estiver lendo esse meu gráfico vai conseguir entender da melhor forma possível todas essas informações. Então isso é o que importa mais, tá, ok? Então um abraço, gente, fique com Deus, até mais. E desculpa essa aula estar dividida em duas novamente, mas foi porque não tive como colocar, o celular parou, tive que continuar quando eu parei, tá, ok? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.